todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos começar o nosso projeto Casa Firme e eu quero que você coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. Senhor Jesus, mais uma vez muito obrigado por esse privilégio de poder estar aqui, iniciando mais um projeto, Senhor, que tem o propósito de estruturar, alicerçar, meu Deus, toda a nossa vida, toda a nossa casa. Eu quero pedir ao Senhor o perdão de nossos erros, pecados, falhas. Se em algum momento, meu Deus, nos distraímos, faltou, meu Pai, uma atenção, um cuidado, eu peço que o Senhor nos ajude nessa nossa caminhada. Nós estamos numa jornada de fé, numa caminhada de fé. E nós, Senhor, nós precisamos crescer dia após dia. Nós não podemos aceitar, meu Deus, não avançarmos, não amadurecermos e não crescermos nenhum dia pode ser perdido. Nenhum dia da nossa vida, meu Pai, pode ser estragado, pode ser alterado, prejudicado por displicência, por preguiça, por má vontade, por fazermos algo que não esteja de acordo com a Tua vontade e a Tua palavra. Mas a Tua palavra fala que nós precisamos atingir a estatura do varão perfeito. E atingir essa estatura, atingir esse crescimento diário, que até eu encontro a Tua palavra falando que Jesus, quando Ele era jovem, a Tua palavra fala que Ele crescia em sabedoria. Ele crescia, havia um crescimento que acontecia na vida dele, e que, Senhor, esse crescimento ele era visível, e é o que tem que acontecer com cada um de nós, porque se algo não cresce, tem algo que está errado. Se eu não cresço, tem algo que está doente na minha vida. E se algo está doente na minha vida, precisa, meu Pai, ser tratado da causa, não o efeito. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, elas não vão na causa do problema. Elas muitas vezes elas acabam tratando os sintomas. E a vida vai passando, o tempo vai passando, as oportunidades também. E aí é onde nós vemos, Pai, tantas casas, vidas, famílias, lares, ministérios, igrejas, doentes, totalmente doente, a fé doente, o espírito está doente, a vida está doente, tem o título de crente, carrega, meu Deus, o título de crente, de cristão, mas não desfruta da vida que o Senhor promete e garante na Tua palavra. Então abençoe esse trabalho, abençoe essa reunião, abra os olhos do entendimento do nosso povo, e que todos sejam, meu Pai, nesse projeto Casa Firme. Eu profetizo desde já. Nós vamos orar já, nós vamos clamar, pedir ao Senhor, até pelo momento que nós estamos vivendo, vamos interceder por essa questão, meu Pai, que tem que acabar, tem que se encerrar essa fase vermelha, essa pandemia. Meu Deus, nós estamos orando, clamando, buscando, Te invocando, e nós cremos que o Senhor há de nos responder, de nos atender, mas nós também precisamos, Senhor, que situações que ainda não se estabeleceram em forma de mudança, de transformação, está na hora, meu Pai, que isso aconteça. Na vida do nosso povo, na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. E amém. Graças a Deus. Se você
estava em pé, sente-se por gentileza, aonde você estiver agora. E eu quero ler uma passagem que está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, uma passagem bem conhecida, que está escrito assim: certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, e como o senhor pode ver, a cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa, e a terra é improdutiva. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Disse ele: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte e nem tornará a terra improdutiva. Vou repetir: ela não causará mais morte e nem tornará a terra improdutiva. E desde então, repito de novo, e desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Você vê o que, infelizmente, tem acontecido nos dias de hoje, é muito semelhante ao que aconteceu naquela época. A cidade, né, que Eliseu ele tinha acabado ido, era uma cidade que estava muito bem localizada. A região era uma boa região. Ainda os moradores, né, de Jericó falaram exatamente isso para Eliseu. O senhor pode ver, né, o senhor pode observar que nós estamos situados numa boa região. Essa cidade está numa boa região. Mas eu preciso falar para o Senhor que a gente tem um problema aqui. Nós estamos com um problema muito sério. As pessoas estão ficando doentes, a terra está improdutiva, os animais estão morrendo, porque a água desse lugar, e toda vez que nós falamos de água, nós estamos falando de espírito. A água não é boa e, consequentemente, a terra ela é improdutiva. Você vê que detectar o problema, encontrar um problema, uma situação, os moradores daquela cidade, eles até detectaram, nós temos um problema. Como muita gente diz, eu tenho um problema. Eu te pedi para colocar o chat aí agora e falar para você escrever para mim, qual que é o teu problema? Qual é o problema que você está enfrentando? Qual que é o problema do fulano? O meu problema é financeiro. O meu problema, na verdade, é um problema conjugal. Qual que é o teu problema? O meu problema é um problema relacionado à minha vida sentimental. Qual que é o teu problema? Qual o problema da tua vida? Meu problema é dívida. Temos um problema, meu Senhor.
A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. A água não é boa e, consequentemente, a terra é improdutiva. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova, cheia de sal, e fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. E disse ele: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte e nem tornará a terra improdutiva. Vou repetir. Assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte, ela não causará mais morte. Então a mudança foi permanente e nem tornará a terra improdutiva. E desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Você vê que aqui, nessa mensagem, nessa passagem, ela é conhecida, nós já pregamos ela várias vezes, mas você vê que eles sabiam que eles tinham um problema, os moradores, eles sabiam, e olha só, hein, que coisa impressionante. Quanto tempo será que eles sabiam que aquela cidade tinha um problema? Quanto tempo eles sabiam que aquela cidade tinha uma questão totalmente relacionada à água daquela região, daquele lugar? Eu não sei, a Bíblia não me dá detalhes. Mas para a terra já estar num ponto de improdutividade, ela não produzia, para aquele lugar está acontecendo mortes por causa daquela água. Para as coisas não estarem fluindo como poderiam fluir, então é provável que esse problema ele estava lá por um certo tempo. Ele se instalou naquele lugar, ele surgiu, ele apareceu, ele passou a existir e provavelmente essa situação ela acabou acontecendo por causa do espírito dos moradores daquele lugar. E aí o povo falou para Eliseu: Eliseu, profeta, nós temos um problema nesse lugar, que é o que eu estava falando agora há pouco. Você sabe que você tem um problema? A maioria, eu posso dizer que 99,9% sabe que tem um problema. Você sabe, você já detectou que você tem um problema? Porque não pode ser eu que tenho que detectar que você tem um problema, você tem que detectar que você tem um problema. Você já detectou que você tem um problema na tua vida? Talvez se eu te perguntar aqui no chat, talvez você vai falar: bispo, eu tenho um problema. Eu estou enfrentando um problema. Eu também enfrento problemas. Eu sei os problemas que eu enfrento. Eu sei os desafios que eu tenho para vencer. Então, assim, você saber que você tem um problema é uma coisa. Agora, você saber o que você tem que fazer para resolver o problema, aí está o ponto. E eu penso que muita gente até sabe o que tem que fazer para resolver seu problema. Mas o problema é que muitos não vão no ponto certo do problema, não vão na causa do problema. Infelizmente, muitas pessoas só vivem tratando os sintomas e nunca tratam a causa. Quando eu tenho uma atitude que me leva a só tratar sintoma e não tratar a causa, é porque eu não quero.
A verdade é porque eu ainda não quero resolver o meu problema. A verdade é porque eu ainda não quero mudar. A verdade é que eu ainda não estou disposto a lidar com coisas que acontecem na minha vida. E quando a gente fala aqui da água, porque a Bíblia fala, contudo a água não é boa e a terra é improdutiva, o problema não estava na terra, o problema não estava nos animais, o problema não estava aonde a cidade estava localizada, até porque ela estava muito bem localizada, era uma boa região. Então você vê que era um lugar que tinha tudo para prosperar, como muita gente, como o meu horário, o meu período, ele está totalmente voltado para falar com servos, para falar com discípulos, para falar com quem faz a obra de Deus, para falar com o obreiro interno, para falar com o obreiro externo, para falar com lideranças, para falar com pessoas que estão à frente de ministério, pessoas que estão à frente de igrejas, pessoas que estão à frente de trabalhos na obra de Deus. O que essa palavra, o que essa mensagem, ela tem para nos ensinar? Muito. Porque naquela época, o problema que aquela cidade estava vivendo era um problema que estava na água. E a água daquele lugar, a água não era boa. Então podemos dizer que a água estava causando doenças. Não adiantava as pessoas tomar remédio, não adiantava medicar as pessoas, porque o problema ia voltar de novo. Não adiantava tentar aplicar algum tipo de remédio nos animais, porque o problema ia voltar, e ia voltar provavelmente com uma força maior, ao ponto de matar os animais, e ia gerar mais mortes. Não adiantava eles tentarem dar uma consertada na terra, tentar adubar melhor, tentar fazer alguma coisa melhor na terra, jogar talvez algum tipo de produto, porque a hora que eles usassem a água daquela região para regar a terra, a água não era boa. Então, ou seja, não adiantava medicar, porque quando voltasse a tomar água daquele lugar, a pessoa ia ficar doente. Não adiantava tentar fazer isso, não adiantava tentar fazer aquilo, ou seja, não adiantava tentar resolver o sintoma. Aquela cidade, ela tinha um problema. Aquela cidade, ela tinha uma situação que estava causando todas aquelas mortes, a improdutividade da terra, a doença que as pessoas estavam sofrendo. O problema estava na água, e toda vez que nós falamos da água, o que nós estamos falando? Nós estamos falando do Espírito. Então, o problema que existia estava no Espírito. Por que está cheio de gente fazendo a obra de Deus e não prospera? Por que está cheio de pessoas que têm o óleo na cabeça como um cooperador, como um aspirante, como um diácono, como um presbítero, como um pastor, até como um bispo, ele é evangelista, ele é voluntário, ele faz alguma coisa na obra de Deus, mas por que não flui? Por que não prospera como poderia prosperar? Porque o espírito da pessoa está doente. Porque a fé que essa pessoa ela tem é uma fé doente. A atitude do Eliseu de pegar aquela tigela com sal e ir até a nascente e despejar, jogar sal naquela nascente. O sal, ele era usado para a conservação dos alimentos. O sal, ele, na época, lá nos tempos antigos,
Ele não só era usado para a permanência dos alimentos, vou repetir, para a permanência. Repete comigo, permanência. De novo, permanência. Ou seja, o sal, ele era usado para conservar os alimentos, e ele representava a permanência, ou seja, ele ajudava a estabelecer, fazer com que algo permanecesse bom, saudável, estável. O uso do sal, da tigela com sal, em jogar na nascente daquela água, daquele lugar, aonde estava causando, gerando todo um problema, era para curar aquela água, porque a água, o problema da cidade estava na água, a água não era uma boa água, e quando a gente fala da água, nós estamos falando do Espírito. Querido, a única pessoa que pode detectar qual é o problema que você tem na sua vida é você. Só tem uma única pessoa que pode estar mais comprometida com a mudança da tua vida, é você. E se você percebe que algo que está nas tuas mãos, porque quando Deus confia uma medida, um talento nas mãos de uma pessoa, Ele confia para que essa pessoa multiplique esse talento. É para multiplicar o talento. É o que nós temos que fazer aqui na obra de Deus. Vem uma pessoa nova, chega uma pessoa nova para fazer a obra de Deus, nós precisamos formar essa pessoa, nós precisamos preparar essa pessoa, nós precisamos colocar dentro dela a visão certa, a linguagem certa, o espírito certo. E quem que está ali para transferir aquele espírito? Por exemplo, eu estou aqui para transferir um espírito. Um bispo, quando está no altar, um pastor, quando ele está no altar, ele está ali para transferir um espírito para aquela igreja. Você que está à frente de pessoas, você que lidera pessoas, você que comanda pessoas, você está ali para transferir um espírito. Se seu espírito for um espírito doente, se a sua fé for uma fé doente, e ela não for sarada primeiro, se a sua fé ela não for curada, ela não for sarada, se o seu espírito não for um bom espírito, for um espírito doente, o que você acha que vai acabar acontecendo com a vida de muitas pessoas? O que você acha que vai acabar acontecendo? Não, bispo, mas parece que é uma boa pessoa, sabe? É uma pessoa sorridente, carismática. Querido, o que traz a mudança do nosso espírito não é carisma. O que mantém uma vitória, o que mantém um trabalho nas mãos não é carisma, em primeiro lugar. O que faz algo permanecer verdadeiramente e prosperar e fluir está totalmente relacionado ao coração, está totalmente relacionado ao espírito da pessoa. Ao espírito, o sal, quando ele era usado no passado, ele era usado como uma aliança. E que aquela aliança que era feita através do sal, ela durava até as próximas gerações. Quando vinha uma nova geração, então ali havia uma renovação daquela aliança. Olha como isso é forte. Se o sal, naquela época, ele era usado como uma representação de uma aliança, e cada nova geração era renovada essa aliança com o próprio sal. E o sal, ele representa aquilo que traz a permanência de algo. Então, peraí, se eu estou sendo o que Jesus fala lá em Mateus, vós sois o sal da terra.
Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Espera aí, se eu sou o sal da terra, eu sou o sal, eu estou para salgar. O sal está para salgar. E se eu sou o sal, então o que está doente, o que está enfermo, eu vou ter condição de curar, eu vou ter condição de sarar. Se eu me deparo com uma terra, se eu me deparo com um lugar que está doente, se eu sou o sal da terra, eu vou curar isso. Eu vou arrancar toda a doença, toda improdutividade, infertilidade. O que está aqui causando esses problemas, gerando todo esse problema, toda essa situação? Isso tem a ver com o espírito. Está totalmente relacionado ao espírito da pessoa, ao espírito que está dominando a vida dela. Ela pode ter óleo na cabeça, ela pode ter anos de igreja, ela pode conhecer a Bíblia, ela pode ter teologia, ela pode ter tudo. O que estava gerando aqui o problema da cidade? A água. E aí Eliseu mandou trazer uma tigela de sal. Traz uma tigela nova com sal, cheia de sal. E quando ele pegou aquela tigela, ele foi na nascente, que abastecia a cidade com água, e jogou o sal ali. E ele liberou uma palavra do Senhor. Ele disse: assim diz o Senhor, eu estou purificando essa água. Essa água, a partir de agora, não vai ser mais uma água contaminada, uma água poluída, uma água que acaba gerando uma improdutividade para a cidade. Ela não causará mais mortes, ela não causará mais doenças. Querido, da vida de um discípulo do Senhor, da vida de um servo do Senhor, da vida de quem tem óleo na cabeça, precisa sair o espírito certo. É o que eu estava falando ontem à noite. De verdade, vou falar de novo. O que está entrando na tua vida nesses últimos dias? O que tem entrado? A coisa certa? Fala para mim aqui no chat. O que verdadeiramente tem entrado na tua vida nesses últimos dias? Eu não vou nem me pegar no início do ano. Agora, essa fase da pandemia, essa fase vermelha, essa fase emergencial, o que está entrando? Está entrando a palavra de Deus? A palavra de Deus, você percebe que a palavra de Deus, ela está entrando na tua vida? Não, fala a verdade, seja sincero, você está me assistindo aí, estou aqui para te ajudar, para trazer para você uma mensagem, de verdade, o que está entrando assim, te vestindo, te revestindo, é igual eu estou aqui, eu estou vestido e revestido, eu estou com uma camiseta aqui por baixo, e eu estou aqui com um blazer por cima. Então o que eu estou? Eu não estou só vestido, eu estou revestido. É isso que está acontecendo com você? Se a cada dia você se veste e se reveste da palavra, é isso que está acontecendo com você? Você não está só vestido da palavra, você está revestido da palavra. Cada dia, você se enche, se abastece cada vez mais da palavra. Você está vestido e revestido. É isso? Do Espírito de Deus, da palavra de Deus? Se eu estou sendo realmente cheio da palavra, eu estou vestido e revestido, eu estou vestido e revestido da palavra, então, peraí, por que alguma área da minha vida ela não vai se resolver? Por que alguma área da minha vida ela não vai crescer? Por que alguma área da minha vida ela não vai prosperar? Por que alguma área da minha vida não vai avançar? Por que alguma área da minha vida ela não vai ter crescimento? Porque uma árvore que não cresce é porque as suas raízes estão doentes.
as suas raízes estão doentes. E se a pessoa está com a raiz dela doente, é porque o espírito dela está doente, a fé dela está doente. Ela tem um problema na fé, no espírito. Quando Eliseu jogou o sal, que aqui representa a fé que ele praticou na nascente, aí o que aconteceu com a nascente? Ela foi purificada. O que estava causando o problema daquele lugar, o que estava gerando toda a situação, ele pegou o sal, jogou o sal na nascente, ele usou a fé, ele praticou a fé, ele manifestou uma fé, e o que estava gerando toda aquela situação, não só se resolveu, diga comigo, Elias resolveu o problema, diga comigo, e a fé que ele praticou, diga trouxe, diga comigo para aquela cidade, diga uma solução permanente, diga solução permanente, diga comigo, não foi uma situação que se resolveu por um tempo, diga comigo mais uma solução permanente, diga foi algo que permaneceu. Por que que na vida de alguns não permanece a prosperidade? Por que que na vida de alguns não, vou repetir, não permanece? O sal, ele simboliza e representa permanência, porque não permanecia. Naquela cidade, o bom resultado, o crescimento, porque a água não era boa, mas quando Elias chegou e jogou o sal, aquela atitude dele de fé, curou, sarou, purificou aquela água, trouxe uma permanência. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? O que nós entendemos aqui? Que a primeira coisa que ele foi resolver foi aquilo que não estava gerando um bom resultado. Querido, se você não está feliz com a sua vida, se você não está feliz com os seus resultados, se você não está feliz com o que está acontecendo na tua vida, se você não está feliz com as suas colheitas, você precisa ir na nascente, você precisa ir na causa. É provável que o teu espírito está doente. É provável que você está com uma fé doente. Porque Deus nos deu uma medida de fé para usarmos essa fé. E a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, pega esse versículo para mim. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Vou repetir, todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E a vitória que vence o mundo, quem sabe me responder, qual é a vitória que vence o mundo? Quem sabe me responder? Está atento à palavra aí, tá atento às mensagens, às direções que o Senhor nos dá. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E a vitória que vence o mundo, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pelo quê, igreja? Pelo que nós obtemos essa vitória contra o mundo, contra o espírito do anticristo? Contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Pois todo aquele que é nascido de Deus, você é uma pessoa nascida de novo, você realmente teve um verdadeiro encontro com o Senhor, você nasceu da água e nasceu do Espírito de verdade? Você verdadeiramente, você nasceu da água e nasceu do Espírito?
Você foi batizado nas águas e foi revestido pelo Espírito Santo. Mas quando eu falo batismo no Espírito Santo, tem gente que foi batizado no Espírito Santo e até hoje não teve encontro com Deus. Como assim, bispo? É verdade. Parece contraditório, mas não é. Porque o batismo no Espírito Santo é uma promessa evidenciada com a condição da pessoa falar na língua dos anjos. Um discípulo do Senhor, ele precisa ser batizado no Espírito Santo. Um discípulo do Senhor, ele não pode só ter sido batizado nas águas, ele precisa ter sido batizado pelo Espírito Santo. Mas o problema é que tem muita gente aí, que ele diz que é batizado no Espírito Santo, mas ele não nasceu de novo. Tem muita gente que diz que é batizado no Espírito Santo, que fala na língua dos anjos. Eu acho que ele deve ter um outro dom. Eu acho que esse dom dele aí, do falar nas línguas, eu acho que não pode ser. Porque uma pessoa que ela é revestida da palavra de Deus, ela é revestida do poder de Deus, ela é revestida do Espírito Santo. Como que ela não nasceu do Espírito? Como que essa pessoa ela não nasceu verdadeiramente de novo? Querido, para o espírito de uma pessoa estar doente, para a fé de uma pessoa estar doente, é porque tem uma coisa muito grave aqui dentro, tem algo muito sério que está dentro dela. Quando Elias jogou a capa sobre Eliseu, e ele jogou a capa para que Eliseu fosse o seu sucessor, até porque tem vários na Bíblia que o Senhor ele deixou registrado, chamado, né, para vários, ao qual que ele tinha o propósito, ele tinha o projeto, para que eles fossem os seus servos e que fossem os portadores, aqueles que levassem o seu poder e transferissem a palavra dele. Então a Bíblia fala de Josué, que era servo do Moisés, a Bíblia fala do Eliseu, que foi o sucessor do Elias, que a princípio se tornou um jovem aprendiz, e foi aprendendo com Elias enquanto ele esteve na terra. O próprio Josué, ele foi um excelente servo, e deixa eu te falar uma coisa, ninguém vai ser amanhã um excelente senhor se não for um excelente servo. Se você não for um excelente servo, você está aí, você é obreiro, você é auxiliar de algum bispo, de algum pastor, você faz a obra. Se você não é um bom, escuta, se você não é um bom servo, se você não milita da maneira correta, se você não faz um bom trabalho, se não sai de você santidade, temor, não sai de você fidelidade, não sai de você lealdade, não sai de você integridade, se não sai de você aquilo que representa a natureza de Cristo, o caráter de Cristo, a mente de Cristo, deixa eu te falar uma coisa, amanhã você não vai ser um excelente senhor. Amanhã você não vai ser. Você vai acabar tendo amanhã obreiros exatamente como você. Você é comprometido? Você vai ter obreiros comprometidos. Você é uma pessoa com um espírito vivo, aceso, a chama do Espírito está sempre acesa em você? Você vai ter obreiros com a chama do Espírito acesa. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você vai ter obreiros cheios do Espírito Santo. E assim por diante. Se você é uma pessoa íntegra, você é um líder íntegro, você vai ter liderados íntegros. Você é do sim, sim, não, não, fala a verdade, você vai ter pessoas exatamente assim. Você é uma pessoa que é relaxada, é uma pessoa preguiçosa, é inerte, você bebe fácil do espírito do lugar que você está, você pode ter certeza que os seus obreiros vão fazer a mesma coisa. Não precisa nem falar muito, é só estudar a história de Davi, estudar a história de Saul, que você vai entender o que eu estou falando. Como é que os soldados ficavam com Saul e como é que aqueles espíritos desgostosos, quebrados, arrebentados, qual o espírito que passou a dominar a vida deles depois que eles ficaram com Davi. Então,
o que acontece? Quantas são as pessoas que estão fazendo a obra de Deus e que dizem que conhecem a Deus e que Deus fala com ela e que Deus está na vida dela? Mas, gente, a pessoa não teve um verdadeiro encontro com o Senhor. A fé que ela diz ter, ela não muda aquilo que está doente, aquilo que está enfermo, aquilo que está errado, aquilo que não está correto. Eliseu, quando ficou sabendo do problema, você vê, o problema eles detectaram, resolveu o problema, eles já não conseguiam resolver, Eliseu teve que ir lá para resolver. Querido, como que uma pessoa, ela não vai dar conta de resolver os seus próprios problemas? Como que uma pessoa, ela não vai dar conta de ir lá e dizer, não, peraí, Senhor, eu não aceito essa situação, eu não aceito o que está acontecendo? Quantas vezes eu ouço a bispa falar assim, uma pessoa, ela vai a Deus de verdade, ela dobra o joelho dela no chão, ela se entrega, ela se joga, ela se lança, ela pega o nariz dela, se for preciso, sabe, ela rala o nariz dela no chão, de dizer, Senhor, estou aqui, não está certo o que está acontecendo comigo, não está certo o que está acontecendo na minha vida, não está certo, peraí, eu tenho um problema. Onde está o problema? Talvez está no teu espírito. A Bíblia fala que é o espírito do homem quem o sustenta na doença, mas se o espírito dele for um espírito doente, quem levanta ele? Aí eu pergunto para você, se você tem um problema na tua vida que não se resolve nunca, se você tem um problema na tua vida, e talvez já é um problema crônico, é uma coisa que não se resolve, é uma coisa que não anda, não vinga, não flui, não prospera, não caminha, aquilo não dá crescimento, você não vê frutos naquilo, querido, aonde você acha que está o problema? Aonde está o problema? Aonde estava o problema daquela cidade? Não estava na água? Aonde é que está o problema de muitos discípulos? Aonde é que está o problema de muita gente? O problema está totalmente no espírito. Quando Elias jogou a capa no Eliseu e chamou ele para o ministério, você sabe o que o Eliseu, melhor dizendo, você sabe o que o Eliseu, que naquela época era de uma família rica, ele pegou 12 parelhas de boi, ele queimou tudo, ele fez um culto, provavelmente naquela época de ação de graça, ele deu toda a comida, toda a carne daqueles animais que ele era responsável, ele botou fogo em tudo, ele queimou tudo, ele não ficou com absolutamente nada, ele não levou nada do que ele tinha, ele serviu para todas as pessoas naquela época, e ele só falou uma coisa para o Elias, ele falou, deixa eu ir lá dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, e o Elias falou assim para ele, lembra do que eu fiz com você, lembra? Ou seja, ele tinha vivido uma experiência ali, de que a missão, o chamado, o propósito dele ser o sucessor do Elias, aquilo para ele se tornou algo muito mais forte, aquilo se tornou para ele algo muito mais importante do que o que ele estava fazendo. E sabe por que ele queimou todo o barco? Você sabe por que ele não deixou sobrar nada? Eu amo essa passagem do chamado de Elias para com Eliseu, chamando para que ele fosse seu sucessor. Eu gosto de usar essa expressão, Eliseu queimou todo o barco. Por quê? Porque ele entendeu, não tem volta, eu vou fazer tudo funcionar. Eu vou romper com o meu passado, eu não vou ficar com nada do passado, eu não vou segurar nada, eu não vou me prender nada. Por que você acha que está cheio de igrejas? Por que você acha que está cheio de igrejas fechadas na fase que podia estar aberta? Por que você acha que está cheio de pastor
que nem mandar uma mensagem para as suas ovelhas não estão mandando. Por que você acha? Mas pode ter certeza, viu? Ele pode não estar pregando a palavra, mas que ele está trabalhando, ele está trabalhando. Que ele está preocupado com o dinheirinho dele, que ele está preocupado com a comida dele. Ah, bispo, mas ele tem que sobreviver. Querido, um pastor, disse Jesus, o pastor, ele dá a vida dele pelas ovelhas. O verdadeiro servo do Senhor, ele dá a vida dele pelas ovelhas. Se ele tiver que morrer pelas ovelhas, ele vai morrer. Se ele tiver que se entregar pelas ovelhas, ele vai se entregar. Se ele tiver que enfrentar autoridades, ele vai enfrentar autoridades. Se ele tiver que enfrentar o perigo de morte, se ele tiver que enfrentar desafios, ele vai enfrentar os desafios. Porque o verdadeiro pastor, ele dá a vida dele pelas ovelhas. E em primeiro lugar, ele não está ali para viver para ele. Em primeiro lugar, ele está ali para viver pelo povo. É por isso que o ministério Mudança de Vida, é por isso que você vê a nossa liderança sendo tão honrada e abençoada. Porque o que ela tiver que enfrentar, o que ela tiver que fazer para cuidar do povo, é o que eu falava ontem à noite. Por que a transmissão está aqui e não para? Por que todo esse aparato, esse trabalho, incessantemente, oração, culto, palavra, clamor, pedidos a Deus, Senhor, nos dá vitória, nos responda, porque essa é a preocupação com o povo, essa preocupação com as almas. Enquanto está essa fase aí que não pode nem ter culto presencial, não importa, olha, pode ter mudado muita coisa na vida de muita gente aí, mas o que mais nós tivemos aqui, e tem aumentado, é trabalho, são assuntos, são questões que não param. Para quê? Para poder alimentar o povo, para sustentar o povo, para ajudar o povo, para fortalecer o povo. Então, se eu sou um verdadeiro discípulo do Senhor, um verdadeiro discípulo do Senhor faz igual eu estou vendo igrejas nossas, que está indo para a porta de hospital, que está indo para a porta de asilos, de orfanatos, que estão indo lá, não importa o dia, se é domingo, se é segunda, se tem que acordar 5 horas da madrugada, se eu tenho que acordar 6 horas, se eu tenho que acordar 4 horas, para ir para a porta de um hospital, para ir para uma fila do SUS, para ir lá levar a palavra, para ir lá levar o alimento que essas pessoas estão precisando, mas também ir lá levar o conforto, ir lá levar o consolo, ir lá levar o Espírito que essas pessoas precisam. Isso é evangelho, isso é pregar a palavra de Deus, não aqueles que muitas vezes estão com o óleo na cabeça, e eu não saio de casa, eu não vou fazer nada, eu vou esperar tudo acabar. Querido, você não é discípulo coisa nenhuma, você não é servo do Senhor coisa nenhuma. Os verdadeiros servos do Senhor arregaçam as suas manguinhas e vai exatamente aonde está o foco do problema. É o que o Eliseu fez aqui. Aonde é que o Eliseu foi? Foi purificar onde estava o foco da doença, aonde estava o foco do problema, aonde estava o foco da situação. Os verdadeiros servos do Senhor têm fé para purificar, para curar, para libertar, para poder tirar as pessoas dessa situação miserável, derrotada, fracassada. E está faltando gente com esse espírito. Está faltando gente com esse espírito, está faltando gente que enfia a cara, que não está com medo, que medo de Covid, medo de vírus, medo de pandemia, medo de alguma autoridade, medo de ser preso, medo disso, medo daquilo. Que medo o quê? Desde quando nós temos medo de alguma coisa? Nós aprendemos assim muito cedo. E quem é mais antigo na igreja sabe. Quem é mais antigo na igreja sabe o que nós mais somos ensinados. Nós enfrentarmos, nós encararmos, nós temos um espírito forte, resiliente, determinado. Então deixa eu falar mais uma vez, você que faz algo na obra, você
Você quer ser visto como o obreiro da bispa, quer ser visto como um servo, um discípulo do ministério. Eu quero fazer parte do ministério Mudança de Vida. Quem verdadeiramente faz parte do ministério Mudança de Vida, faz parte do corpo de obreiros do ministério Mudança de Vida, faz algo verdadeiramente no ministério Mudança de Vida, esse está na linha de frente, esse está lá. O que ele tiver que fazer, ele vai fazer. E não tem desculpas, não tem justificativo. Por quê? Porque viver é Cristo, morrer é ganho. A nossa segurança não está na vida, a nossa segurança está na morte para essa vida. A nossa segurança não está nesta vida, mas na morte para esta vida. Você sabe por que muita gente, ele não se lança na obra? Você sabe por que muita gente não se joga, não aceita o chamado do Senhor, não se entrega para essa missão? Você sabe por quê? Porque tem muita gente que ainda está agarrada a essa vida. Tem muita gente que está preso ao que tem. Ele está preocupado com o conforto, ele está preocupado com a comodidade, ele está preocupado, sabe, com a sua liberdade. Vamos lembrar do povo lá do Irã? O que aquelas mulheres, naquele vídeo que nós assistimos, eu esqueci o nome, acho que se não me falha a memória, não é Agenda o nome, é Lobos em meio Ovelhas em meio a Lobos, que é o vídeo que nós assistimos do Irã recentemente. O que é que aquelas mulheres, elas preferem? Aquelas mulheres preferem perder a liberdade. Aquelas mulheres preferem ser, muitas vezes, até violentadas. Aquelas mulheres, elas preferem gemer, sofrer, para que elas consigam ganhar todos aqueles que servem ao islamismo. Elas preferem sofrer. O exemplo que nós demos recentemente, de alguém que estava morando nos Estados Unidos e virou para o marido e falou: não, eu não quero ficar nesse conforto, eu quero voltar para o Irã. É a mesma coisa que você está aí agora, na tua casa, você está aí na tua igreja, você fala assim: ô bispo, eu não quero mais ficar aqui não, eu quero ir para um lugar difícil, eu quero ir para um lugar onde eu vou ser espancado, violentado, onde eu vou ser judiado. Ei, essa não é a nossa cultura, nós não temos essa cultura no país. Você tem que agradecer a Deus, mas você tem aí o seu Irã pertinho de você. Você tem o teu Irã aí pertinho de você, talvez no teu bairro, talvez na tua cidade, talvez aí nessa comunidade aí perto de você, talvez aí debaixo de uma determinada ponte. Você tem o teu Irã aí para você ajudar, apoiar, evangelizar, defender. Você já evangelizou todos os hospitais dessa cidade? Você já orou em todos os hospitais dessa cidade? Está aí, esse aí é o teu desafio, esse aí é a tua responsabilidade. Ir lá, clamar, orar, como muitos estão fazendo, acordando 5 horas da madrugada, para ir lá na porta de hospital e orar. Isso que Deus quer de nós. Esses que estão fazendo isso, você sabe o que eles estão fazendo? Eles estão condenando todos esses preguiçosos, os chamados discípulos que são preguiçosos, que têm uma má vontade, que fica aí só sentadinho na cadeira, no ar-condicionado, de bracinho cruzado, esperando. Não, querido, eu não vim. A minha cultura na obra, a minha formação na obra, não foi essa, de ficar de bracinhos cruzados esperando alguma coisa acontecer. Sim, nós temos muito trabalho aqui, temos muito assunto, muita coisa para tomar conta, mas nós fomos chamados exatamente para isso, para ir onde está o foco do problema. Eliseu foi aonde estava o foco do problema. A água era doente, ou seja, se a água era doente, é porque o espírito daquele lugar era doente. E se a vida ministerial de uma pessoa ela não prospera, é porque o espírito desta pessoa está doente. E precisa ser sarado, precisa ser curado. Nós precisamos ser esta vasilha nova, que chega com uma quantidade suficiente de sal, e nós jogamos, nós lançamos esse sal, aonde existem nascentes, doentes, enfermas,
contaminadas, poluídas. Nós precisamos ser essa vasilha nova, que chega purificando, que chega sarando, que chega curando. Nós precisamos ser esses servos do Senhor, que leva a unção de cura, que leva a unção de libertação, que leva a unção de mudança para quem precisa. É isso que está faltando. E eu quero que você ore comigo. Eu já não tenho mais tempo, por causa dos horários, aqui das orações, mas eu quero que você fique em pé, por gentileza, agora. E eu quero que você me ajude a orar. Me ajude a orar para Deus enviar mais obreiros. Me ajude a orar para Deus levantar mais homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Me ajude a orar para pedir para o Senhor: Senhor, levanta mais homens de coragem. Você é um homem de coragem? Você é uma mulher de coragem? Você é uma mulher ousada? Você é uma mulher, um homem ousado, determinado? É uma pessoa que não tem medo de morrer pelo Evangelho? É uma pessoa que, se tiver que morrer pela obra de Deus, se tiver que morrer por pregar a palavra, você é essa pessoa já? Se você tiver que abrir mão da tua própria vida para ajudar, para salvar, para curar, para libertar, você está disposto? Porque o sal, quando Eliseu jogou o sal naquele lugar, ele falou: a partir de hoje nunca mais, acabou. Nunca mais essa água, ela vai ter algum tipo de problema. Deus nos chamou para isso, para nós mudarmos o que está aí. E nós mudamos o que está acontecendo aí fora quando nós usamos a fé, quando nós praticamos a fé. Mas se a sua fé está doente, ela precisa ser curada. Se a sua fé está doente, se o seu espírito está doente, você precisa ser curado. Em nome de Jesus. Então vamos falar com Deus, Santo de Israel. Ó Espírito Santo, Senhor, olha o que está acontecendo nesse momento. Olha o caos, meu Pai, que esse mundo se encontra. Olha a quantidade de situações, meu Deus, que estão aí fora. Os problemas aumentam, as doenças aumentam, as enfermidades aumentam, tudo está aumentando, tudo está crescendo, tudo, meu Pai, está proliferando. E o que nós vemos nos dias de hoje é que o amor de muitos discípulos, muitos dos chamados servos, o amor de muitos está se esfriando, Senhor. Está faltando obreiros cheios do Teu Espírito Santo. Está faltando servos, homens e mulheres, que, meu Deus, se for preciso, eles morrem por essa obra, eles morrem pelo Evangelho. Está faltando. O próprio Senhor Jesus disse: olha, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. A seara é muito grande, tem muito trabalho, tem muita alma para ser ganha, muita alma para ser evangelizada, tem muita gente para ser ajudada, tem muita gente precisando de ajuda, de oração, tem muita gente sofrida, mas gente para poder cuidar dessas almas, gente para poder zelar dessas almas, gente para poder apoiar essas almas, gente para poder se comprometer com o reino de Deus, gente para se comprometer com esta obra. São poucos, muitos estão mais preocupados, meu Deus, com o conforto, muitos estão mais preocupados com aquilo que vão, meu Pai, lhe agradar, lhe satisfazer. Ontem, quando meditava na vida de Elias, meu Pai, era um homem que, quando ele era alimentado por corvos. Depois ele foi, meu Pai, para a casa de uma viúva desconhecida, para ser alimentado por aquela viúva. Elias, tudo que ele precisava, o Senhor providenciava, não faltava nada para ele, mas ele não buscava conforto, ele não buscava, Senhor, para a vida dele, para o ministério dele, algo confortável, algo que fosse, meu Pai, mais agradável para a sua carne. Não, Elias era um homem que não se preocupava com a sua própria vida, e ele transferiu esse espírito para a vida de Eliseu. Senhor, está faltando homens e mulheres nesse espírito, homens
homens e mulheres que a sua sede, a sua gana, a sua fome é pela tua palavra, é em levar a tua palavra, é serem cheios do teu Espírito Santo, Senhor, é serem, meu Deus, vestidos e revestidos do teu poder, da tua palavra, da tua vontade. Então eu quero pedir ao Senhor nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, cura a fé dessas pessoas, sara o espírito dessas pessoas. Quem está com o espírito doente, quem está com a fé doente, quem, meu Pai, tem uma fé que já não funciona mais, a fé não traz mais mudanças, a fé não traz mais crescimento, a fé não traz mais avanço, a fé, meu Pai, dessa pessoa talvez não tenha trazido mais resultados para a vida dela. Eu quero pedir isso ao Senhor agora, cura a fé, meu Pai, desses doentes, pessoas que estão com a fé doente, pessoas que precisam mudar a fé dela precisa mudar, a fé dela não pode mais ser uma fé enferma, doente, meu Deus, a fé dela, meu Pai, precisa ser uma fé corajosa, uma fé viva, uma fé determinada, uma fé que confia no Senhor, que depende do Senhor, e que se tiver que morrer pelo Senhor, ela morre pelo Evangelho, ela morre pelo Senhor, porque viver é Cristo e morrer é ganho. Oh, meu Deus, levanta mais obreiros. Nós precisamos de mais obreiros, Senhor. Nós precisamos de mais líderes. Nós precisamos de mais pessoas cheias do teu poder, cheias da tua unção, cheias do teu Espírito Santo. Levanta, Senhor, levanta. Eu não sei, meu Pai, em qual das nossas igrejas, eu não sei aonde tem um homem de Deus, aonde tem uma mulher de Deus, aonde tem alguém, meu Pai, meu Deus, que pode ser agora tocado pelo teu Espírito Santo. Mas levanta, Senhor. Nós precisamos de mais pessoas para todas as áreas. Nós precisamos, meu Pai, de mais educadoras da escolinha. Nós precisamos de mais levitas para o louvor. Nós precisamos de mais, Senhor, pessoas, obreiros para o louvor. Nós precisamos de mais pessoas, meu Pai, fazendo um bom trabalho com responsabilidade no estúdio. Nós precisamos de mais pessoas, Senhor, se colocando à disposição de se tornar um bispo, um pastor, um pregador da tua palavra, um líder de um trabalho social, um líder de, ó meu Pai, trabalhos evangelísticos. Nós precisamos, Santo de Israel, mas também mantenedores da tua obra, mais Eliaquins, aquele que o Senhor pode levantar e sustentar, aquele que o Senhor pode levantar e sustentar. Levanta mais Eliaquins, levanta mais mantenedores da tua obra, Senhor. Nos ajuda a levar a tua palavra aonde, meu Pai, está precisando, está necessitando, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a estarmos no foco da doença, aonde há mais foco de doença, aonde há mais foco de problema, aonde há mais foco, meu Pai, de crise, aonde há mais foco de situações difíceis, Senhor, nos ajuda a estarmos nesses lugares, levando vida, levando espírito, levando mudança, levando transformação, levando o que, meu Pai, essas pessoas precisam ter verdadeiramente esse encontro com o Senhor. Eu peço ao Senhor, coloca por terra essa pandemia, joga por terra, esvazia esses hospitais, Senhor. Meu Deus, eu estou te pedindo no nome de Jesus, esvazia esses hospitais, Senhor. Cura esses enfermos, meu Pai. Acaba com essa pandemia, Senhor. Faz voltar, meu Deus, as reuniões presenciais em todos os nossos templos. Nós já temos igrejas nossas, meu Pai, meu Deus, que já voltou o culto presencial. Isso é uma vitória, Santo de Israel. Mas faz isso acontecer em toda a nossa cidade, em todas as nossas cidades, em todo o nosso estado e o nosso país. Que volte o normal, meu Pai. Meu Deus, essas pessoas para o trabalho, meu Deus, que volte, meu Pai, essa fase. Ó, meu Pai, que as pessoas possam voltar a trabalhar, ter uma vida normal. Senhor, eu não aceito, nós não aceitamos o que está acontecendo, e o único que pode nos atender e nos responder é o Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus, eu estou te pedindo no nome de Jesus, que se levante no nosso meio homens e mulheres que entenderam o que eu vou levar dessa vida. Eu não vou levar a aliança que está no meu dedo, eu não vou levar o relógio que está no meu pulso, eu não vou levar a roupa que eu estou vestindo, eu não vou levar nada dessa vida. Então o viver é Cristo, o morrer é ganho. Paulo,
Ele tratou tudo que ele tinha aprendido e recebido como esterco. E ele entendeu, eu desprezei tudo isso, eu ignorei, eu abri mão de tudo isso para ganhar com Cristo. Eu quero ganhar com Cristo. Eu quero ganhar com Cristo. Eu quero ser participante do teu poder. Também dos teus sofrimentos, mas participante, Pai, daquilo que o Senhor realizou aqui quando o Senhor passou, para ajudar essas pessoas necessitadas, carentes, e que nós sejamos cada dia mais esse sal que salga, esse sal que está aqui para salgar, que está aqui para trazer, meu Deus, Senhor, mudanças permanentes, não mudanças que duram por um tempo, mas mudanças permanentes. É o que eu peço, é o que eu oro, que a fé de muitas pessoas que estavam doentes, enfermas, que elas sejam curadas. O espírito de muita gente que estava doente, que esse espírito seja curado. E que essa vida passe e volte, melhor dizendo, a prosperar, crescer e avançar, dia após dia, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, eu te peço e lhe agradeço desde já. Abençoe todo o trabalho que vai ser realizado no decorrer desse dia, as orações que vão ser realizadas, e que, meu Pai, cada clamor e cada oração, que eles sejam atendidos e respondidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém.